coração é pra lhe dizer que o sol vai brilhar, levando alegria no ar. 98.7 Rádio NSC, a rádio que fica com você. Estamos iniciando mais um programa Viva Voz Saúde, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. Hoje o dia está lindo, 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 um sol danado, um calor. Nós estamos numa onda de calor aqui, não só no Rio, né, mas no Brasil todo. Mas hoje a praia está muito bonita, lotada, como sempre. O nosso estúdio aqui fica mais ou menos uns 200 passos da Avenida Atlântica, que é a avenida que faz face à praia de Copacabana. Nós temos um convidado hoje para tratar de um tema que eu considero um tema extremamente importante em termos de saúde pública, né, em termos de saúde humana. Nós vivemos, né, 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, e alternando dia e noite. E também alternamos a nossa questão, a nossa vigília e o nosso sono. E pouco a gente fala nesse momento do sono, né? A gente fala muito no dia, no estresse, no trânsito, nos aborrecimentos, nos compromissos. Então a gente conversa com os familiares sobre essas questões todas, mas a parte do sono, eu não vou nem dizer a parte noturna, porque tem gente que trabalha de noite e o sono é durante o dia. Isso, inclusive, nós vamos abordar aqui com o nosso convidado. Mas, então, hoje a gente vai tentar esmiuçar com um baita especialista, alguém que eu tenho prazer. Aliás, todas as pessoas que eu trago aqui, em geral, o que me motiva a fazer o convite, em primeiro lugar, é claro, é o conhecimento que a pessoa detém sobre aquele tema, mas o segundo também é a paixão que a pessoa tem pelo tema que abraça, né? Então, o profissional que eu trouxe aqui hoje é um colega médico e que tem essa paixão, esse envolvimento, estuda além da conta. Quando a gente tem paixão em alguma coisa, a gente se dedica, né? É uma coisa interessante. Dizem que o grande barato da gente seria conseguir trabalhar naquilo que gosta, né? Infelizmente, a gente sabe que nem todos têm essa oportunidade, né? Não por falta de méritos, mas por falta mesmo de chance, né? De apoio, muitas vezes, um apoio social, apoio familiar, e a pessoa, às vezes, acaba não conseguindo exercer a sua tarefa diária naquilo que gosta. Mas quando isso acontece, quando essa junção acontece, né, aí é um grande barato, a vida fica muito mais legal. Nós fizemos um programa há tempos atrás aqui sobre um tema também pouco falado, que é a felicidade. Nós trouxemos um oncologista chamado Carlos José de Andrade, e ele se dedica à questão do estudo, não só no estudo do câncer, que é a especialidade dele, mas há alguns anos estuda também a questão da felicidade, e o nome do programa foi Felicidade Baseada em Evidências Científicas. Então não é uma questão de achismo, existem hoje cientistas, pesquisadores se dedicando a isso, né? E uma das duas coisas marcantes nessa entrevista com o Carlos José de Andrade foi que ele disse que a felicidade tem duas questões assim que são basais, são alicerce para você alcançar a felicidade. Uma das questões é ter gratidão. E a gratidão ele considera como uma coisa fundamental para você evoluir, para você estar bem. Aí teve uma hora que eu perguntei ele assim, mas às vezes naquele dia a gente não se sente grato, não tem nada para agradecer. Aí ele falou assim, mas por exemplo, se você estiver sentado, agradeça a pessoa que fez a cadeira. Então ampliou muito para mim naquele momento, assim, a gente não precisa ser grato
por um grande acontecimento. É grato no dia a dia mesmo, é aquela pessoa que segurou o elevador para você conseguir chegar a tempo, é o taxista que acordou cedo e às 5 horas da manhã ele está te levando para o aeroporto. São coisas que a gente... Mas, do ponto de vista de quem está estudando essa questão, parece, eu não sou especialista nessa área, mas parece que a gratidão ela tem um poder muito grande de te acalmar, de te relaxar, de te diminuir as expectativas para você, enfim, ser mais feliz. O segundo pilar, segundo ele, é o propósito. Segundo ele, os estudos mostram que as pessoas que têm propósitos na vida, e aí eu vou fazer uma correlação com a nossa entrevista de hoje com o nosso convidado, a pessoa que tem um propósito, aparentemente, segundo os estudos, ela também tem mais possibilidade de ter felicidade. Ou seja, felicidade que é uma coisa meio abstrata, mas parece que ao você estudá-la melhor, se aprofundar na questão, você descobre que há certas coisas que fazem parte e que se você não tiver, por exemplo, o propósito, você acordar sabendo que você tem que fazer algo que aquilo te dá prazer, mas que aquilo é importante não só para você, para outras pessoas. Então eu acho que isso... queria dizer para o nosso convidado que me parece evidente que o sono, ajudar as pessoas em relação a esse tema, é um dos seus propósitos de vida, né? Não acredito que seja o único. Mas antes dele me responder, deixa eu apresentá-lo rapidamente. O nosso convidado, ele é o Gleison Marinho Guimarães, mais conhecido como Gleison Guimarães. Ele tem o título de... Ele se graduou, né, pela Faculdade de Medicina de Campos e tem o título de Medicina Intensiva pela AMIB. E medicina intensiva é a medicina que se faz com os pacientes graves, né, o cuidado intensivo do paciente nas UTIs ou nas CTIs. E ele também é especialista em medicina do sono, pela ABSONO, que é a Associação Brasileira do Sono. A AMIB é a Associação, Associação de Medicina Intensiva do Brasil, brasileira. Ele é certificado pela Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia em Medicina do Sono. A medicina do sono, eu que já sou quase um decano, né? Formei em 1978. Depois você fala do histórico, mas a impressão que eu tenho é que não existia medicina do sono na minha... Posso estar errado. O Gleison Guimarães foi também presidente do Departamento de Distúrbios do Sono da Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia e também presidente, isso em 2013 e 2014, e presidente da Comissão de Distúrbios Respiratórios do Sono da Sociedade de Pneumologia e Tisiologia do Estado do Rio de Janeiro, que é no período de 2014 a 2015. Ele tem mestrado em Clínica Médica pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e atualmente é professor da universidade no campus de Macaé, que atualmente não, desde 2012, né? Que já vão lá 11 anos. E, por último, na apresentação, ele acaba de lançar, tem acho que 2 meses, já tem 2 meses? Isso, não, quase dois meses, um livro que já veio com cara de best-seller, que é um livro sobre o tema que a gente vai trazer no programa, que é o título do livro é Super Sono. E ele foi lançado pela editora, uma editora até que foi legal eu conhecer, porque eu não conhecia, editora Gente. Vou mostrar aqui para os ouvintes que estão nos vendo pelo YouTube e vão nos ver em outras redes sociais. Esse é o livro, não sei se o Geraldo está aparecendo... Pela câmera lá mesmo. Então, mas está aparecendo bem o livro aí? Não? Está brilhando? Não. Fica no centro. Então tá bom. Esse é o livro que eu acabo de receber, inclusive, com uma dedicatória, que eu vou ler aqui a primeira frase, porque a primeira frase acho que já é um gancho para a gente começar o programa, porque ele escreveu para mim:
para o meu amigo Alexandre Milagres, o sono é nosso maior superpoder, acredite. Então, eu acho que não tem forma melhor da gente iniciar um programa sobre o sono quando você, o autor do livro, usa essa frase: o sono é o maior superpoder. Então, Gleison, antes da gente entrar no tema, fala um pouquinho de você. Eu sempre peço os convidados para falarem um pouco de si para os ouvintes que ainda não os conhecem. Conhecer um pouquinho melhor a tua trajetória, porque eu achei interessante que você é um sujeito especializado em medicina intensiva, né? Quer dizer, devia ser envolvido com muitas questões dos pacientes morrendo, né? Pacientes muito graves e que existe até um preconceito contra as terapias intensivas, né? Eu sou super a favor da terapia intensiva. É um momento crucial na vida de alguém que eu acho que a gente não pode ter preconceito. Se precisa ir para o CTI ou para a UTI, que vai, e vamos torcer para que saia. Voltar logo. E como é que você, que é um médico que tinha essa vocação também de medicina intensivista, medicina intensiva, se ligar numa questão específica chamada sono? Muito interessante esse caminho, né? Primeiro, agradecer, Alexandre, pelo prazer de estar aqui, né? Assim, me sinto muito honrado de estar presente aqui e pela sua generosidade, inclusive das suas palavras, né? Mas, a gente é que te agradece. Pô. Assim, uma sensação que eu tive é que, e aí hoje, né, com mais maturidade, revendo a minha história profissional, inclusive, o que eu consigo entender é que quando eu entrei na faculdade de medicina, eu entrei para cuidar das pessoas para que elas não adoecessem. Né? A minha intenção maior era ajudá-las, e eu penso nisso desde os 5 anos de idade, pelo menos, quando eu tenho certeza disso. Mais prevenção do que tratamento. Naquela discussão, e eu me lembro muito bem dos 5 anos, porque no final da formatura, na formatura da alfabetização, eu entrei com 5 anos, me alfabetizei com 5 anos, né, muito precocemente, mas, bom, foi uma escolha, né, que os meus pais fizeram por mim, e certamente, porque eu estou aqui. Mas naquele momento, no final da formatura, né, no final da escolha da formatura, né, do brindar aquele momento, né, de alfabetizar-se, eu queria muito ser médico. E aí tinha uma escolha das profissões, que na verdade era um sorteio, não é uma escolha. E aí naquela escolha das profissões eu fui sorteado para ficar de branco lá na frente como marinheiro. Ou seja, eu não consegui ser médico, mas eu sempre pensei em ser médico, e essa sensação sempre foi muito forte para mim. Seus pais são médicos? Não, eu fui o primeiro médico da família, assim, uma família de 12 irmãos de um lado e 11 irmãos do outro. Então, uma família muito grande, né, de tios e primos. 12 irmãos de um lado e 11 irmãos do outro? Meus pais, assim, são de famílias muito grandes, né, Sim. assim, de famílias humildes e grandes e maravilhosas. Mas, bom, esse foi o meu cenário, né, e eu fui o primeiro médico da família. Depois, graças a Deus, vieram outros, mas essa história me fez... E hoje você é casado também com a médica. Exatamente. Então, assim, isso me fez me aproximar muito daquilo que eu realmente sempre sonhei ser. E aí eu entrei na faculdade com essa intenção. Durante a faculdade, eu me lembro muito de diversos professores maravilhosos, mas um que se chamava Renato Moreto. O professor Renato, já falecido, mas uma pessoa sensacional. Ele tinha muito o olhar integrativo, o olhar integrado do todo, a visão holística do cuidado. E aquilo me reforçou e me disse: aqui é realmente o meu lugar, né? Aqui realmente é o que eu pretendo e decido e quero fazer. Mas, durante a faculdade, eu comecei a entender que eu acabava muito mais focado, muito mais direcionado no tratamento de doenças. Uhum. E aí era não muito ligado ao que eu tinha que fazer para promover saúde, muito mais o que eu preciso fazer para resolver a doença. E aí essa concepção diferente se constituiu, né? Eu permiti que se constituísse por conta de necessidades, por conta daquilo que estava sendo posto, né? Uhum. E com a maturidade daquela época, eu me formei com 22 anos na faculdade, assim, me formei muito novo. Nada contra isso, mas foi uma situação que eu acho que... Eu me formei com 23, já era novo. A maturidade necessária para um ser médico, para um ser que cuida da vida do outro, eu acho que é muito novo. Apesar de todo mundo que me conhece desde sempre
me falar, você sempre foi Maduro. Né, maduro demais para tudo, por conta de condições que eu acredito que tenham sido mesmo colocadas pelas situações de vida que eu tive. E aí, naquele momento, eu entendia que eu precisava estar muito especializado, inclusive nas condições graves de saúde. Eu fiz pneumologia, né? Fiz clínica médica, fiz pneumologia no HU, né? No Hospital Clementino Fraga Filho, da UFRJ, aqui no Rio. E aí depois, né, me especializei em pneumologia, né? Fiz a residência de pneumologia lá. Mestrado também. Depois fiz um mestrado lá. E logo depois, eu comecei... Sempre trabalhei em terapia intensiva, desde acadêmico de medicina. Sempre gostei. Trabalhei em algumas UTIs aqui no Rio também. E aí depois, quando eu decidi voltar para Macaé, que é a minha cidade de origem, cidade dos meus pais, eu falei, bom, veio o convite para assumir a chefia, né, a coordenação de uma terapia intensiva e a necessidade de me especializar mesmo, né, e ter um título de especialista em terapia intensiva, que foi o que eu fiz. Naquele momento, eu vivi muito intensamente tudo isso, né, porque a gente implantou uma terapia intensiva no Hospital da Unimed naquele momento, da cidade de Macaé, que foi o maior hospital da cidade, e hoje é o maior hospital da cidade ainda, agora replanejado, modificado, com um novo hospital que foi lançado agora, foi inaugurado tem 2 meses. Mas naquele momento, eu me foquei muito, né? Eu me voltei muito para o cuidado do indivíduo grave. Mas sempre com aquele incômodo, que era o que eu realmente entendia como sendo o meu propósito, né? A promoção de saúde. O que eu preciso fazer antes de chegar aqui? Né? Antes de chorar todos os dias na rotina. Eu costumava dizer que nos atendimentos que eu fazia, porque eu fazia questão enquanto chefe de UTI, de estar presente nas conversas com os familiares, era eu que conversava e não o plantonista. Às vezes o plantonista, mas na imensa maioria das vezes era eu, e às vezes o plantonista junto. Eu chorava muito, assim, eu tinha muitos confrontos de tristeza relacionados à situação que a gente convivia. E não que chorasse todos os dias, mas era sempre motivo de emoção. Seja uma emoção por conta da alta do paciente, ou seja, emoção pela gravidade da situação clínica, em que eu me colocava muito no lugar daquela família que vinha no sofrimento, né? Ou daquela pessoa que vinha em sofrimento. E aquilo começou a me gerar um sentido e uma necessidade muito maior de voltar para esse olhar mais preventivo, de que talvez se eu ficasse mais tempo ali, o adoecimento para mim também chegasse mais precocemente, uma vez que eu tinha dificuldades para dividir ou para respeitar mais o que é do outro e o que é meu. Então essa dificuldade fez com que eu entendesse que eu precisava não continuar muito dentro daquela prática clínica que eu já estava envolvido por mais de 10 anos da minha prática. Eu tenho 25 anos de formado agora. Uhum. E aí foi quando eu decidi fazer uma outra medicina, né? Olhar um pouco mais para o consultório, que nesse momento eu já fazia consultório, mas, de novo, com olhar para a doença, muito olhar para a doença, tratar o DPOC, o máximo que eu conseguia fazer de prevenção era tratar o tabagista. Uhum. Mas tratar a asma grave, né? Bom, isso acabou acontecendo quando eu conheci o sono. E eu falo que eu conheci o sono numa conversa muito interessante, esses dias contando essa história, eu conheci o sono com meu pai, né? Porque meu pai era um roncador nato. E eu me lembro com mais ou menos 10 anos de idade, na casa da minha avó, lá no sul de Minas Gerais, na cidade de Boa Esperança, uma cidade maravilhosa, à beira-rio do Lago de Furnas, da empresa de Furnas, né? Em que papai roncando muito na sala. Como é que era o nome do seu pai? Como é que é o nome? Papai Adilson Guimarães. Adilson Guimarães. Meu grande... Eu falo que o livro é dedicado a ele, né? Porque foi por ele que eu ingressei na vida do sono. Porque papai sempre roncou muito. Mas naquele momento com a minha avó, que era uma pessoa maravilhosa, generosa, amorosa, né? Extremamente valorosa, eu perguntei a ela, papai roncando do lado, né, na sala de TV dela, e a gente na sala de jantar. E eu perguntei, vó, eu me lembro disso como se fosse hoje, sabe? Vó, por que papai ronca tanto? Papai ronca assim desde criança. E aí ela, daquela forma, né, maravilhosa que todas as avós têm, meu filho, olha só, ele tá entregue, né? Assim, ele tá dormindo profundo, porque a crença era de que o sono era profundo. O ronco o entregava ao sono profundo, literalmente aos braços de Morfeu. E aí aquilo me incomodava, porque eu via um esforço, né? Uma dificuldade respiratória, mas eu tinha 10 anos. E aí passei pela faculdade com 1 ou 2 aulas de sono, e quando eu cheguei na residência médica, uma amiga que provavelmente nenhuma de tabagismo. Exatamente. Assim, passou, né? Como passou tabagismo, também passou sono, e sem referenciar as questões do sono, né? As questões que realmente fazem com que a gente durma pouco e mal, que é o que a gente mais fala hoje.
E aí, naquele momento, eu consegui entender que o meu pai tinha um problema com sono. Meu pai, na verdade, tinha ronco e a apneia do sono fazia com que ele tirasse um cochilo todos os dias à tarde, o que impactava na produtividade e na qualidade de vida dele. E foi naquele momento que eu falei, eu tenho que estudar sono. Só que ficou, né? Eu voltei para Macaé, ainda estava na residência. Foi o primeiro artigo que eu li, um artigo do New England, da Terry Young, em que ela descrevia a epidemiologia da apneia obstrutiva do sono em 2% nas mulheres e 4% nos homens. Isso hoje, reconhecidamente, é muito maior, né? Beira 30% das pessoas têm apneia obstrutiva do sono, pelo menos pelo estudo paulistano, ao Episono, que foi feito há um pouquinho mais de 10 anos atrás. Então, mostrando que a prevalência é absurda, ou seja, as pessoas têm muito distúrbios do sono. A apneia do sono é um distúrbio extremamente frequente, comum, que impacta muito a qualidade de vida. Esse era o diagnóstico do meu pai. E aí eu falo que eu descobri o sono por causa dele e pela minha avó, né, que me alertou para uma questão que ela achava normal roncar. E a gente pode afirmar hoje que o ronco nunca é normal. O ronco é, sim, uma questão que favorece, ou pelo menos denuncia, uma certa dificuldade para a passagem do ar nas vias aéreas da pessoa que ronca. Então, naquele momento, quando eu xeroquei, eu tirei xerox naquela época, né, na residência, e a Ana Amélia, uma amiga do sono também, que fez residência comigo aqui no HU, que hoje trabalha aqui no Rio também, ela esses dias no Ana Amélia, qual o sobrenome? Ana Amélia Costa Faria. Costa Faria. Ana Amélia, médica maravilhosa, pneumologista, médica do sono também. E aí ela falou, Gleison, você lembra quem foi a primeira pessoa que me apresentou um artigo sobre sono? Aí eu falei, Ana, esse dia eu tava lembrando disso, porque ela me relembrou, né, no dia do nosso lançamento aqui do Super Sono, lá na Livraria da Travessa, no Leblon, que eu fui o residente que tirou uma cópia para todos os outros residentes, os R1 e R2 de pneumo, para que todo mundo lesse e para que a gente reconhecesse aquele distúrbio respiratório do sono naquele artigo tão importante da Terry Young, que, se não me engano, é de 1993, esse artigo da Terry Young. Então... Você fazendo residência. Eu fazendo residência. E aí, logo essa depois... menina, essa colega nossa, Ana Amélia, que é hoje também especialista em sono, você está dizendo que naquele momento ela nunca tinha lido nada sobre sono. Nada. A gente não tinha lido, a gente não nem conhecia. você tinha lido, nem então. eu tinha lido. Então, aquele artigo me apresentou o problema que eu tinha em casa, né? O problema do meu pai. Eu vou tentar localizar esse artigo para a gente botar uma chamada quando a gente reeditar o programa, que esse programa está aqui ao vivo, pela Rádio Nossa Senhora de Copacabana, pelo site da rádio e pelo nosso canal no YouTube. Mas depois a gente edita novamente, aí bota umas imagens, uns gráficos, informação, depois eu te mando. Vamos fazer o seguinte, vamos dar uma retroagida no tema e eu queria que você falasse, então, mais genericamente, a questão do sono em si. Qual a importância do sono, independente se ronca ou não ronca, se tem apneia ou não tem, mas qual é a importância do sono para a saúde humana? O sono é um estado fisiológico, cíclico, que precisa ser respeitado porque existem diversas funções vitais relacionadas a esse período, né? Então, durante o sono, a gente tem todo o restauro e a promoção e o equilíbrio da homeostase corporal, e a gente está falando de todas as máquinas celulares. O que é homeostase? Homeostase é justamente esse equilíbrio permitido entre todas as células no seu funcionamento regular, para que ela consiga, que essas células que em conjunto formam os seus órgãos, e esses conjuntos de órgãos formam os nossos sistemas, o sistema respiratório, o sistema digestivo, né, o sistema renal, né, o sistema urinário. Então, todas essas células que em conjunto formam esses sistemas, elas precisam do reparo celular que acontece durante a noite. E aí você pode me perguntar, mas Gleison, como é que acontece isso? Qual é o papel do sono? Né? Por que exatamente como isso acontece? É durante o sono que a gente tem uma... A gente pode desvencilhar um pouco a questão sono da questão noite? Eu vou te perguntar isso pelo seguinte, porque vamos dizer, meu prédio tem um vigia. E ele chega lá 10 horas da noite, sai 6 da manhã, né? Então são 8 horas de noite e madrugada, mas ele está acordado. Essa homeostase se dá também
quando o sono é feito durante o dia? Não tão adequadamente quanto um sono diurno. Mas por que isso? Justamente porque a fisiologia do sono, ou seja, o funcionamento deveria adequado... ganhar insalubridade, então, quem trabalha à noite. Sempre ganha. O trabalho noturno tem um adicional noturno. Isso é obrigatório e é por lei e não é de graça, porque a gente reconhece que o trabalho noturno oferece mais risco de hipertensão, diabetes e obesidade. Isso é estabelecido. Já está estabelecido. Então, por isso que esses profissionais, trabalhadores noturnos, eles precisam reconhecer, eles precisam ganhar por isso, né, pelo dano em saúde. Então, o sono, ele acaba sendo um grande pilar, por exemplo, na construção do nosso equilíbrio endócrino-metabólico. Ou seja, é durante o sono que eu tenho secreção do GH, que é o hormônio do crescimento, um hormônio que constrói a gente, um hormônio que permite com que a criança cresça, é um hormônio anabólico, é um hormônio que mantém nossa massa muscular. Quanto menos GH, menos massa muscular. É isso que acontece. As crianças, por exemplo, devem dormir uma quantidade de horas adequada. Porque o GH ele é secretado principalmente depois de 1 hora de sono e coincide com o N3, que é o sono profundo do não REM. Ou seja, a gente precisa ter sono e sono de qualidade para secretar GH. Além do GH, a gente tem secreção dos hormônios sexuais, então a testosterona é secretada durante a noite. A prolactina, que também é um regulador dos hormônios sexuais, é secretada à noite. A gente tem a secreção da leptina e da grelina. A leptina é um hormônio que oferece saciedade. A grelina é o hormônio da fome, ou seja, um ativa o apetite e o outro inibe o apetite. Isso também é secretado durante a noite. Quem dorme mal tem mais chance de ganhar peso por conta da alteração de secreção da leptina e da grelina. Além disso, o sono também é responsável pela produção do cortisol. É durante o sono que acontece a liberação do cortisol, que é um hormônio muito interessante porque é o hormônio do nosso dia, é o hormônio do nosso ativar. Né? Ele começa a ser secretado na segunda metade da noite e ele tem o seu pico de ação de liberação às 7, 8 da manhã, ou seja, é o cortisol que faz a gente despertar de dia. Então, durante a noite, quando a gente olha para todos os produtos liberados na corrente sanguínea do ponto de vista endócrino-metabólico, a gente também tem o TSH, né, o hormônio tiroestimulante, ou seja, o hormônio que favorece a produção da tireoide. Então, isso também é liberado durante a noite. Ou seja, sem contar com a melatonina, o grande maestro da noite. E, coincidentemente, a melatonina e todos esses outros hormônios têm uma ligação direta com a temperatura corporal. A melatonina é um hormônio produzido onde? A melatonina é um hormônio produzido pela pineal, secretado justamente através dessa conexão com a luz. Então, eu recebo a luz pela minha retina, essa luz vai até o núcleo supraquiasmático e nessa conexão ela permite que a ausência de luz seja permitido que a melatonina seja produzida e secretada, mas na presença de luz a gente não tem secreção de melatonina. Então, toda essa liberação, e por isso o sono da noite nunca será como o sono do dia, o sono do indivíduo que dorme com luz acesa nunca será como o sono da escuridão, né? O sono realmente em que a gente respeita a ausência de luz. E o sono induzido, quando ele é induzido, está na frente de uma tela? Aquela pessoa que dorme vendo TV ou vendo o celular cai no peito. Adiou a liberação da melatonina, porque com tela azul, principalmente, tem que ser escuro pelo menos 1 hora antes de pegar no sono. A gente costuma falar que o ritual do sono tem que ser com ausência de luz. Tá. Né? Tanto tela de TV quanto tela de celular. Você está falando da importância do sono e existe uma coisa assim que quem é leigo, e eu me encaixo, inclusive, me enquadro, apesar de ser médico, porque não detenho muito conhecimento nessa área, tem um estágio do sono que as pessoas falam, atingiu o estágio REM. Isso. O que quer dizer essa sigla REM? Traduz para a gente o que acontece nessa fase. O sono ele é dividido em sono REM e sono não REM. Foi só isso que eu aprendi lá no 2º ano de medicina. Então, assim, o sono REM é o sono dos movimentos rápidos dos olhos, né? Rapid Eye Movements. Ou seja, esses movimentos rápidos dos olhos, eles fazem com que a gente tenha... Pera o seguinte, só para não passar batido. A palavra REM, na verdade, é uma abreviatura de 3 palavras, que isso é rápido, o REM, o R, o E é de eye, né, olho em inglês, isso aí. E o M de movement, lendo ao contrário, né, movimento rápido dos olhos. Exatamente. Define melhor, o que é isso, movimento rápido dos olhos? Quando a gente dorme, a gente consegue perceber isso no eletroencefalograma e no eletrooculograma,
que a gente faz na polissonografia. Então, lá no meu laboratório do sono, quando o paciente chega para dormir, ele está acordado. Então, eu já conecto o eletrooculograma, ou seja, eu meço o movimento de olho dele, com as pálpebras fechadas principalmente, e meço o eletroencefalograma. Ele acordado. Ele acordado. Então, eu já consigo ver o eletroencefalograma típico de quem está acordado e o eletrooculograma típico de quem está acordado. Sim. Que às vezes pode ter um movimento rápido, provocativo, voluntário, pode ter um movimento lento, se você abre e fecha os olhos lentamente, e esse é o que a gente testa antes desse indivíduo deitar, né, na sua cama para dormir. Quando ele dorme, na passagem da vigília para o sono superficial, que é o N1 do sono não REM, ou seja, o sono que não tem movimento rápido dos olhos, esse paciente ele já começa a ter movimentos oculares lentos e ele começa a ter ondas cerebrais que já vão saindo das ondas cerebrais da vigília para as ondas cerebrais típicas do sono N1. Logo em seguida ele entra no sono N2, que ainda é um sono de uma atividade cerebral mais intensa, com ondas de menor amplitude e maior frequência, isso lá no eletroencefalograma. N1, assim que... fala, Geraldo. Não, pode perguntar. Não, mas eu não falei nada. O N1, assim que dormiu, já entrou no N1. Geralmente, às vezes a pessoa até entra no N2 primeiro. Pode entrar no N2 mas geralmente primeiro. é no N1, porque é um sono mais superficial, né? Então geralmente faz uma fase de N1 e já entra no N2. E essa fase pode ser de 30 segundos, por exemplo. De N1 para N2? Exatamente. Uma época de sono, ela acaba tendo 30 segundos, 1 minuto às vezes. A mudança de uma fase de sono para outra, ela pode ser muito rápida. Tá. A depender da quantidade de despertares que esse indivíduo tem ou de micro despertares que ele tem no eletroencefalograma. Isso que é muito interessante. Então, a gente tem exatamente essa cadência de um ritmo biológico cerebral lá, de uma atividade cerebral, que vai se alentecendo até chegar no N3 do não REM. Ou seja, o N1, N2, sono superficial, N3, sono profundo do não REM, que é o sono em que eu não tenho movimento rápido dos olhos. Tá. A partir do momento que eu Mas atinjo... é profundo. Mas é profundo. Tá. Ou seja, é durante o N3 que a gente tem secreção da maioria desses hormônios que eu falei. É durante o N1, mas principalmente durante o N2 e N3 que a gente tem uma estabilização maior do sistema nervoso autônomo, que é justamente quando a gente ganha diminuição da frequência cardíaca, diminuição da pressão arterial, diminuição do débito cardíaco, do trabalho cardíaco. Então, o sono não REM, ele se caracteriza muito, e principalmente o N3, por essa riqueza de produção de fatores que realmente vão promover aquela homeostase que a gente falou inicialmente. Então, o sono profundo do não REM é fundamental. Também para a promoção da limpeza das toxinas que são acumuladas durante o dia no nosso sistema nervoso, nessa fase. que também é durante o sono 3 e durante o sono REM. A gente tem todo o sistema linfático, que é o sistema que limpa, né, uma varredura do nosso cérebro para justamente diminuir o acúmulo de, por exemplo, substâncias que podem promover Alzheimer, podem promover demência e até mesmo Parkinson. Ou seja, é também durante o sono profundo e durante o sono REM que a gente tem essa higiene do sono. Ou seja, a importância do sono daria para a gente conversar aqui pelo menos Mas você falou que são 4 fases. Então, N1, N2, N3, depois é a REM. E depois é o sono REM. Agora, eu fiz uma pesquisa hoje rápida. Vou ler aqui e você aí complementa. A pesquisa que eu fiz diz assim: o REM é o último estágio do ciclo do sono, que dura cerca de 20 minutos cada, e é nele que os sonhos acontecem. Perfeito. Enfim, é só nesse momento que a gente sonha? Nos outros não sonha? No sono N1 e N2, geralmente não existem descargas de sonhos, mas no N3 a gente já tem sonho. Já tem sonho. Só que o sono do N3 é um sonho diferente do sono REM. O sono REM ele se caracteriza por... sono ou sonho? O sonho. Os sonhos do sono REM são sonhos mais vívidos, são sonhos mais realistas, né? Assim, são sonhos mais densos, com riqueza de detalhes maior. O sono N3 são sonhos com menos caracteres, vamos colocar assim. São sonhos menos vívidos. Aqueles que a gente consegue se lembrar, que nem todo mundo consegue, ou nem toda noite a gente consegue no dia seguinte lembrar o sonho, é mais então na fase REM.
Quando a gente principalmente desperta durante essa fase ou durante o sonho. Então, isso é uma outra característica que a gente acredita muito, né? É claro que o mundo dos sonhos e todo o envolvimento onírico, né? Todo o mundo que envolve os sonhos ainda tem muita coisa para a gente descobrir. Né? A gente não sabe nada de sonho. Né, e do significado deles ainda. Já sabemos alguma coisa, mas muito pouco ainda. Você sabe que eu fiz homeopatia durante um período da minha vida e trouxe aqui um professor, que foi meu professor, fizemos um programa, depois te passo o link, passo para os ouvintes. Um programa sobre homeopatia, se era um direito das pessoas terem homeopatia no SUS. E uma das coisas que o homeopata dá um valor extraordinário, até para a escolha de medicamento que vai usar, sobretudo os homeopatas unicistas, são os sonhos. Sim. Você vai a uma consulta com o homeopata e você começa a falar dos sonhos, ele presta uma atenção adicional. Tudo para o homeopata é importante, né? Sim. Mas o sonho que o sonho normalmente ele não é racional, né? Não é racional. E as experimentações que eram feitas com os medicamentos, você quando considerava um sonho típico daquele medicamento, é porque o paciente nunca tinha tido aquele sonho antes. Ele só teve aquele sonho quando o experimentador deu aquele remédio, porque aquilo era um estudo científico, né? E deu o remédio, o indivíduo, com aquele remédio, por exemplo, sonhou que um cachorro estava mordendo a perna dele. Aí o experimentador relatava isso, só que aquele remédio foi dado para, talvez, 200 pessoas. E muitos, relatavam que sonhava com um cachorro mordendo. Ou seja, aquele sonho do cachorro mordendo a perna tinha a ver com aquela substância que foi dada ao povo. Sim. É uma coisa muito interessante. E a psicanálise veio daí também, né? Veio da análise do sonho. Análise, né? Muito. Freud foi um grande estudioso, né, dos sonhos, talvez o grande primeiro estudioso. Né? Um grande fumante também sofreu com isso no final da vida. Né? 20 cirurgias na cavidade oral, mandíbula, língua, perdeu um monte de coisa. Aí. Mas fala. Então, nesse texto que eu li, reproduzi, que diz assim, é o último estágio. Esse último estágio significa que depois do REM se acorda? Não. Na verdade, o que a gente geralmente tem é uma distribuição do sono REM na segunda metade da noite. Então, a gente já reconhece que o N3 do não REM, ele predomina na primeira metade da noite e o sono REM predomina na segunda metade da noite. Tá. É como se a gente pudesse dividir. O sono profundo da primeira metade, N3, o sono profundo da segunda metade é o REM. Só que o REM ele tem muita atividade metabólica. Ao contrário do N3, por exemplo, que é o sono mais profundo. O que é atividade metabólica? A gente tem mais atividade celular, ou seja, as células estão mais ativas, o nosso cérebro está mais ativo. Metade do sono. E por isso que os sonhos acontecem nessa metade. Né? Por quê? Porque os sonhos são ou trazem muita atividade de metabolismo celular. Por exemplo, durante um sonho em que eu estou sonhando uma riqueza enorme de informações e eu estou correndo, por exemplo, de um cachorro que está me perseguindo, eu estou taquicárdico, eu talvez eleve um pouquinho a minha pressão arterial, ou seja, eu tenho um movimento de vivenciar, experienciar aquele movimento que o sonho está me oferecendo. Por isso que o sono REM ganha de Deus um presente maravilhoso e obrigatório, que por perfeição ele não deixaria de fazer isso com a gente, que é dar a nossa atonia. Ou seja, uma característica do sono REM é que a gente perde o tônus muscular. O sono 3, quando eu estou sonhando no N3, eu posso ter movimento. Porque no sono não REM, eu ainda tenho movimentos. No sono REM, eu perco o movimento. Eu tenho atonia, ou seja, eu tenho ausência de tônus. Então, essa atonia nos permite sonhar de forma mais efusiva, né? De forma mais intensa. Então, imagine se eu estiver sonhando que eu estou dando um pulo de um balão. E aí eu decido pular da minha cama, ou isso acontece. Eu vou pular da cama, se eu ganhar atividade muscular naquele momento do REM. Então, Deus é tão perfeito que nos deu atonia. Você está meio chapado na hora que você está na fase REM do sono. Exatamente. A gente está imóvel. A gente, na verdade, só mantém os músculos respiratórios e alguns outros músculos, né, como a musculatura
várias musculaturas lisas, né? Por exemplo, a musculatura do miocárdio, existe a contração mantida, claro, mas a musculatura voluntária, teoricamente, ela está inerte. Sim. Por conta de uma necessidade biológica, é uma necessidade que a gente precisa. Imagina se a gente estiver movimentando no meio de um sonho. Isso acaba acontecendo num distúrbio, que a gente chama de distúrbio comportamental do REM, que é a pessoa que sonha que está lutando num ringue do UFC e acaba dando um soco ou um chute no acompanhante de cama. Sim. Então, acaba sendo um distúrbio do sono. Tem uma expressão que eu fico meio cético em relação a ela, que diz assim, que aquele indivíduo que morre enquanto estava dormindo, as pessoas dizem assim, morreu igual um passarinho. Primeiro que eu não entendo bem porque que quer dizer morrer igual um passarinho. Mas a segunda coisa é a seguinte, que às vezes o que fez o indivíduo morrer foi um estresse extraordinário, isso, cheio de bicho correndo atrás dele, tiro e bala, e todo mundo querendo pegar, e ele correndo durante 1 hora, 2, 3, 4 horas e sucumbe, né? Tem um ataque cardíaco. Ataque cardíaco. Tem gente que diz, eu gostaria de morrer dormindo. A gente ouve muito essa frase. Ouve muito essa frase. Vocês já estudaram sobre isso? Essas mortes, né, durante o sono? O que a gente entende é que as mortes que acontecem durante o sono, e aí o maior grupo estudado nessa população, indiscutivelmente, é o recém-nascido. Né? A morte súbita do recém-nascido e a morte súbita dos indivíduos adultos, né, não recém-natos, a gente entende que elas têm um link diretamente relacionado com obstrução de via aérea. Sim. Ou seja, a obstrução de via aérea é talvez um dos maiores causadores de morte súbita no indivíduo que está dormindo. Esse indivíduo ele não morre como um passarinho, ele morre sufocado, como um enforcado. Na maioria das vezes. Eu acho que esse pensamento é que a gente precisa refletir um pouco mais. Porque a apneia do sono, que é uma doença extremamente prevalente, frequente, como a gente já falou um pouquinho antes, ela faz com que a gente tenha queda de oxigenação, uma vez que eu não tenho a passagem do fluxo de ar. E essa obstrução da via aérea muitas vezes faz com que a minha oxigenação chegue a níveis catastróficos, de 50%, 60%, 70% de oxigênio. Um oxímetro no dedo ia mostrar... A gente vê isso na polissonografia, né, Alexandre? Assim, a gente vê pacientes que fazem oxigenação de 60%, 57%. Então vamos voltar, que nós estamos passando muito rápido e eu tenho uma grande preocupação que os nossos ouvintes aproveitem o máximo dos nossos programas. Então você já falou em polissonografia e depois você falou em apneia algumas vezes. Traduz essas duas questões. O que é o teu laboratório, por exemplo? Os laboratórios que estudam sono usam a polissonógrafo. O que é esse exame? Na verdade, assim, quando a gente conversa sobre a divisão do sono, né, e aí assim, a gente está falando de um sono bom. O sono bom ele é dividido em 5 ciclos, 4, 5, 6 ciclos de sono REM e não REM durante a noite. E aí, esses ciclos permitem com que a gente, numa polissonografia, identifique, olha, ele está dormindo mais com N1, mais com N2, mais com N3 ou mais com REM. Qual é a distribuição disso durante uma noite inteira? O que é a polissonografia? A polissonografia é exatamente isso. Ela consegue identificar... Bota os eletrodos. Exatamente, todos os eletrodos que comunicam o eletroencefalograma, que divide o nosso sono e vai dizer para a gente qual é a fase do sono que a gente está dormindo. A polissonografia ela coloca também um sensor para saber se a gente está em fase REM ou fase não REM, com tônus muscular do queixo. Então, através de um eletromiograma, ou seja, de um medidor que mede a musculatura do queixo, a gente consegue saber se esse indivíduo está no sono REM ou no sono não REM. Além disso, na polissonografia, a gente tem medição de oxigênio. O sono REM é que diminui o tônus. E ali o queixo, a musculatura vai relaxar. Amolece. E aí o tônus fica baixinho. Registra isso. Registra a ausência de atividade elétrica naquele movimento, né? Na ausência de movimento. Então, na polissonografia, a gente mede também o tônus. Não é só o ouvinte que vai aprender, não. Aqui, o entrevistador também. Então, e o produtor, o operador técnico também. A gente tem o eletromiograma também das pernas, porque tem muita gente que mexe as pernas dormindo e que também fragmenta o sono, faz a gente acordar várias vezes à noite. Então, durante o sono, na polissonografia, a gente consegue entender
toda essa dinâmica respiratória e neurológica do indivíduo. Tá. Então a gente consegue medir a oxigenação, né, com o oxímetro do dedinho, a gente consegue medir a respiração também na cinta torácica. Ele dorme a noite toda com o dedinho medindo o oxigênio. Monitorado. E com fluxo de ar também, pelo nariz e pela boca. Porque às vezes a pessoa não respira pelo nariz e respira pela boca. Então a gente tem um sensor de respiração na boca e um sensor de respirador no nariz. A pessoa consegue dormir com isso tudo, né? Dorme. E acredite que tem pacientes que falam para mim, Gleison, eu dormi melhor aqui no seu laboratório do que em casa. Jura? Eu falo, que legal, né? Porque assim, é claro que a gente tem que fazer, oferecer um conforto, né? Eu falo que o que eu tento fazer no laboratório é um hotel 5 estrelas. Sim. Porque ele realmente precisa ter a sensação silêncio de um sono absoluto. muito bom. Silêncio absoluto, escuridão, né? Conforto e cuidado, né? E segurança. Boa. Porque sem segurança a gente não dorme bem. Então a gente oferece também muita segurança para as pessoas. Como é que a gente segurança dorme. é dada? A segurança é oferecida primeiro porque a gente tem 2 pessoas que vigiam o sono de todo mundo. Ficam então, ali de plantão ficam a 2 noite toda. técnicas na sala de monitorização vigiando os outros pacientes que estão, né, no sono. Essa sala de monitorização ela fica no centro do laboratório. Sim. Então cada um tem a sua campainha, então qualquer coisa que aconteça eles conectam. E a gente tem toda uma questão de segurança também da própria clínica, né? A gente tem 17 anos de funcionamento e nunca tivemos um problema de arrombamento, né? E de segurança com relação a isso. Porque Entendi. a segurança é um fator muito importante para a gente dormir bem. Sim. Né? A gente não pode esquecer disso. Sim. Não teve ninguém, deixa eu fazer a pergunta, Fala, Geraldo. que chegou assim e falou, doutor, eu não consigo dormir com a luz apagada. Ninguém falou isso pro senhor? Muito, muito. É comum isso? É comum isso. As pessoas têm dragões construídos por elas mesmas, né? Que acabam fazendo com que muitas se afastem das questões que mais importam, né? Então, para a gente destruir esse dragão, a gente precisa caminhar, né, desconstruindo muita coisa e reconstruindo, ressignificando muita coisa, né? Então, é um trabalho que a gente faz muito, de criar o santuário do sono. E aí, para a gente estabelecer o santuário do sono, que é dormir numa cama boa, numa temperatura adequada, com ausência de luminosidade, com ausência de ruído, tudo isso envolve, além da higiene do sono, né, que é essa prática de como é que eu durmo melhor, mas isso dá trabalho às vezes, para a gente ter que desconstruir, né? Uhum. Então... Eu voltei atrás, a primeira questão era a polissonografia, e a segunda questão é definir o que é a apneia, para quem está ouvindo a palavra, mas não entende bem o que é isso. A apneia é um problema muito comum, né? Então, como eu falei, esse estudo paulistano mostrou que tem 32% das pessoas adultas terão apneia do sono, tem apneia obstrutiva do sono, e a apneia obstrutiva, especificamente, a apneia é a ausência de apneia, né? A ausência de respiração. E a gente usa a palavra dispneia para dizer que a Distúrbio, pessoa tem um distúrbio, né? Na ventilação. E a apneia é o momento sem ventilação. Exatamente. E aí essa ausência de fluxo de ar, ela pode acontecer geralmente por mais de 10 segundos no adulto e por mais de 2 ciclos respiratórios na criança, em que a gente tem a ausência do fluxo. Ou seja, essa ausência de fluxo vai promover queda de oxigenação, que vai promover despertares no eletroencefalograma, lá na córtex cerebral, né? na capinha do nosso cérebro, e aí isso vai impactar negativamente no dia. Ou seja, quem tem muita apneia tem muito despertar à noite, porque tem muita queda de oxigenação geralmente também acontecendo junto, e aí essa pessoa vai ter impacto de um sono de má qualidade. Isso vai se refletir no dia, na dia vigília. a dia. E quando a gente fala de qualidade de sono, eu acho que isso é um conceito também muito importante para que a gente reconheça, porque quando a gente fala de transformação da pessoa, quando a pessoa busca uma resolução num problema de sono, ela primeiro tem que ter informação, né? Então, a gente fala dentro do sono da psicoeducação em sono, né? Então, essa psicoeducação é, primeiro, por que o sono é importante? A gente já discutiu um pouquinho. Mas, segundo, reconhecer que esses problemas do sono são extremamente prevalentes e quando a gente tem alguma coisa que impacta na qualidade do sono ou na quantidade do sono, a gente vai ter uma vida muito menos significativa e muito menos feliz. E aí, quais são os parâmetros? Quantidade... Deixa eu só marcar isso que você está dizendo. Quer dizer, você está correlacionando, do mesmo jeito que o nosso colega oncologista relacionou a felicidade ao propósito e à gratidão, você está relacionando também a felicidade à qualidade do sono. Sem dúvida. Sabe por quê? Sem o sono, a gente não consegue bolar, criar e nem manter o propósito. Sem o sono, a gente não vai conseguir executar nada disso.
Ou vai executar mal, né? O sono vem antes. O sono é eu não falo nem que ele é um pilar de saúde, o sono é um alicerce de saúde. O sono é a estrutura base para que a gente construa os nossos dias. E, de certa forma, ele é tão forte que os nossos dias é que o construirão. Você consideraria o sono o início do dia ou ele é o final do dia? O sono é o início. O início, né? Pela forma como você estava falando, eu fiquei pensando nisso. Porque tudo começa por ele. Começa por Ou pelo ele. menos deveria começar. Eu falo de uma forma que às vezes algumas pessoas podem achar arrogante, que isso está na contracapa do livro, você vai ler depois, que o sono não é tudo, mas ele é o que importa. Por causa disso, porque na verdade eu entendo que sem o sono a gente não consegue alcançar a felicidade, independente do que você entende como felicidade, porque o que te faz feliz talvez não me faça feliz. O que te cria ou te permite organizar o seu propósito, se você não dorme bem, você não vai conseguir estabelecer o propósito e mantê-lo. Então eu acredito que realmente o sono, e na qualidade dele, aí por isso que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho da qualidade do sono. O que é qualidade do sono? Quem é que tem qualidade no sono? Você vai falar isso daqui a 2 minutos, porque o nosso Geraldo vai fazer nós vamos fazer um intervalo. Ele vai escolher uma música da nossa ONG que a gente usa contra o tabaco e a gente volta para os ouvintes também tomarem uma aguinha e tal, esticarem as pernas. E vamos pegar você por onde você parou. Qualidade certo? do sono. Qualidade do sono. ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? Sem você estou melhor, porque meus sentidos me dão mais prazer. Sinto mais felicidade sem saudade de você. Sinto mais cheiro da flor que amor, já nem lembro tanto de você. Conheci a liberdade de verdade. Fumar pra quê? Antes tarde do que nunca, nunca é tarde pra aprender. Nem foi difícil assim te esquecer. Tudo é questão de querer vencer. Saúde a gente tem que ter, vontade a gente tem que ter, verdade a gente tem que ter, coragem a gente tem que ter. Ninguém precisa de você, fumar pra quê? ZY1 201, Associação Comunitária Nossa Senhora de Copacabana, 98,7 FM, a onda que chega ao seu coração. Rua Hilário de Gouveia, número 36, nono andar, Copacabana, Rio de Janeiro. Estamos reiniciando o segundo bloco do programa Viva a Voz Saúde, hoje com um convidado médico, Gleison Guimarães. Hoje é dia 23 de setembro de 2023 e nós estamos aqui na querida Rádio Nossa Senhora de Copacabana, passando esses momentos aqui de grande aprendizado. Para mim tem sido de grande aprendizado e eu sei que eu vou aprender ainda mais nesse segundo bloco. Nós interrompemos então, eu interrompi o convidado quando ele estava começando a falar num tema que ele considera importante, que a gente não tem que falar só no sono, mas na qualidade do sono, né?
Então, prossiga, Cleison Guimarães. Vamos lá, Alexandre. O sono, ele precisa ser respeitado, uma vez que ele realmente é o nosso grande alicerce, né? Para a construção da nossa vida e dos nossos dias. E aí ele precisa que a gente tenha um respeito com relação à continuidade do sono, ou seja, a gente precisa ter sono contínuo. Não dá para ter um sono muito fragmentado, um sono que um cachorro late a noite inteira, ou que o acompanhante ronca muito do lado. Ou seja, ele precisa ter continuidade e ser um sono não fragmentado, para que ele tenha justamente todos aqueles papéis do sono vitais para a manutenção da nossa saúde. Produção daqueles hormônios todos. Exatamente. A regulação cardiológica, a regulação digestiva, ou seja, é tudo feito ali durante o sono, né? Além de continuidade, a gente tem que ter regularidade, ou seja, a gente precisa dormir e acordar sempre no mesmo horário. Então, uma outra característica muito importante que a gente negligenciou até pouco tempo atrás, mas que agora vem ganhando uma força enorme, é a cronobiologia e todo o relógio biológico que precisa ser respeitado. O que significa isso? É a biologia do tempo, né, que significa cronobiologia, ou seja, o quanto que é significativo para o sono e para as nossas células, para o nosso funcionamento celular adequado de cada órgão e cada sistema, que a gente tenha horários estabelecidos de dormir e de acordar. Isso é muito importante. Então isso não é uma frescura? Não é uma frescura. Isso impede o jet lag social, que faz com que muita gente, por exemplo, acorde segunda-feira odiando a segunda-feira. O que significa jet lag social? É essa pessoa que dorme 10 da noite e acorda 7 da manhã de segunda a sexta, né, de segunda a quinta, mas de sexta a domingo, ela dorme 00:30, 2 da manhã, 3 e quer acordar 11, meio-dia. Ou seja, ela não tem nenhuma regularidade de horário. E a gente chama de jet lag social, que dá a sensação de que você voou daqui, do Rio de Janeiro, para Paris e voltou em 2 dias. Então, né, conferir isso, né, sofrer isso, faz com que a gente fique mais sonolento, mais cansado, mais desanimado. Não interessa se o número de horas foi o mesmo. Não interessa. Por exemplo, de meia-noite às 8 ou de 10 às 6 é diferente. É menos pior quando isso acontece, quando eu respeito o tempo de sono, porque um outro fator para que a gente tenha qualidade do sono é o tempo do sono, ou seja, é a quantidade de sono. Os adultos precisam ter de 7 a 9 horas de sono, justamente por quê? Porque, como eu falei anteriormente, a gente tem os ciclos do sono, que são aqueles ciclos que cada um deles tem sono N1, N2, N3 e REM, em ciclos que são somados. Cada ciclo desse dura em torno de 90 a 110 minutos, né? Então vamos lá, 1h30 cada ciclo, e a gente vai ter de 4 a 5, 4 a 6 ciclos numa noite. A gente precisa ter esses ciclos, porque quando a gente não tem esses ciclos totalmente programados, organizados, a gente acaba tendo um sono de pior qualidade. Você diz que os adultos devem ter uma média de 8 horas de sono, né? Isso. De 7 às 9. E as crianças? Depende da faixa etária. Os bebês, eles precisam ter de 15 a 16 horas de sono. 15 a 16 horas. E aí isso vai caindo um pouquinho à medida que as crianças vão crescendo, então chega a 12, 13 horas, na criança um pouco maior, né? 3, 4, os pré-escolares. E aí a criança lá, 8, 9 anos, ela já atinge 8, 9 horas de sono. O adolescente volta a ter uma necessidade maior de sono, que beira 10 horas de sono, por conta das questões metabólicas, das exigências, e de toda uma questão mesmo relacionada também ao aprendizado, né? Mas principalmente a puberdade, né? A questão hormonal, que é muito forte na adolescência. Aí o adulto, ele finalmente estabelece aquela quantidade de 7 a 9 horas. Diminui um pouquinho à medida que a gente vai envelhecendo, então depois dos 60 anos de idade, a gente tem uma menor necessidade de horas de sono, que fica aí beirando de 7 horas, 7 horas e 30, 8 horas. Já estaria bom. É difícil o idoso que dorme 9 horas, por exemplo. É pouco provável. Então, o terceiro fator, só para a gente fechar isso... Então, Você falou da continuidade, da regularidade do sono. E a profundidade do sono. Por isso que os ciclos, eles precisam ter sono profundo e sono superficial em cada ciclo. Porque se a gente não tiver profundidade, a gente vai ter um sono muito mais superficial
E aí a gente sabe o que E como acontece com o sono como é que se superficial. atinge ou se perde essa profundidade? Quando a gente fragmenta muito o sono. Então, o pior fator que favorece a não profundidade, ou seja, não chegar lá no fundo do sono, é justamente esse resgate que muita gente tem de mantê-lo na superficialidade. É como se, eu falo isso exatamente no livro, é como se eu mergulhasse em águas profundas e eu quisesse permanecer no fundo do oceano. Por ali eu estaria no N3 e talvez um pouquinho no sono REM, né? Subindo um pouco para o REM. Mas eu não posso subir até a superfície, porque se eu subo até a superfície eu chego no N1 e no N2 e eu acordo muitas vezes, isso faz com que eu tenha uma manutenção de sono tendendo à superficial. Eu não consigo me manter no sono profundo. E é muito importante que a gente se mantenha no profundo, porque durante o sono, na nossa noite, a gente precisa ter pelo menos de 13, 15 a 25% de sono N3. Ou seja, a gente precisa ter pelo menos 20% de sono 3. E a gente precisa ter pelo menos de 20 a 25% de sono REM. Ou seja, precisamos ter pelo menos 40 a 45% de um sono mais reparador, de um sono mais profundo. A gente já tem naturalmente pelo menos mais da metade do nosso sono superficial. Mas não dá para ter 70% ou 80% de sono superficial. Como é que nós estamos em termos de legislação? Porque eu me lembro que antigamente o Detran fazia blitz e pegava as motos e mandava o cara acelerar a moto e tinha uma moto silenciosa e uma moto que era aquele esporro, aquele negócio que... E nós vivemos numa cidade grande, o Rio de Janeiro é uma cidade imensa, e cada dia tem mais moto, por exemplo. E eu noto que eu já acordei algumas vezes com barulho de moto. Uma outra, aquele escapamento solto, né, aberto. Sim. Uma outra coisa que eu noto também, eu moro no Leblon, né, é uma das noites mais movimentadas do Rio de Janeiro, e eu vejo que o movimento, sobretudo quinta, sexta e sábado, né, 3 dias em 7, é um movimento cada vez que demora mais a interromper e as mesas na calçada, ou seja, a questão sonora fica muito expandida ali, e cada dia mais bares e mais pessoas, né? E os vizinhos sofrem. Imagina que hoje eu tive com um amigo, o jornalista Ronaldo Braga, que ele me disse que eu ia fazer uma entrevista com você, e ele falou que eu durmo sempre às 9 da noite e acordo às 5h30. É 5h30 mesmo, porque ele é sócio de um clube lá no Leblon e ele nada, sozinho na piscina, às 5h30 da manhã já está mandando foto. E ele diz que é sempre esse horário, de 9 às 5h30. Mas eu imagino que ele deitando às 9 com a noite bombando, esse tipo de ruído tira você da sua profundidade, interfere muito? Geralmente sim, mas a gente também não pode esquecer da aplicação, por exemplo, de alguns tipos de ruído, que são os ruídos brancos, os ruídos rosa, o ruído marrom, que acaba sendo terapêutico. Você sabia, Geraldo, que tem esse ruído todo? Eu nunca vi cor em ruído, realmente nunca tinha visto Então, assim, isso. a gente realmente reconhece que, por exemplo, o ruído branco, que é o mais comum, né? É o que a gente acaba usando mais. E a gente às vezes usamos os ruídos brancos sem saber, que é o ruído, por exemplo, do ventilador, que é o ruído do ar-condicionado. Esses são ruídos que, de certa forma, muita gente fala, eu não consigo dormir sem o ruído do ventilador. Acostumou. Porque acostumou e porque ele abafa o ruído lá de fora. Quando eu vivo numa rua mais movimentada, por exemplo. Sim. Então eu estou num ambiente fechado, com ar-condicionado ou com ventilador, impedindo que o cachorro que late lá fora eu escute. Também, pelo menos. Ou que os bares do lado de fora, na frente da minha casa, que estejam acontecendo ali com um movimento até 3, 4 da manhã, que me impediriam de manter meu sono profundo, também seja abafado. Então, de certa forma, o ruído... Esse é o bom. Até pode ajudar, vamos dizer. Até pode ajudar. A gente não sabe até que ponto que isso, a longo prazo, pode alterar, por exemplo, a saúde do nosso sistema vestibular, né? O nosso sistema auditivo vestibular. Mas a gente entende que, de certa forma, ele é aplicado hoje e com certa segurança. Eu falo também sobre isso no livro Super Sono, que a gente tem recomendação para uso, porque realmente, para algumas pessoas, ele faz total diferença, principalmente dependendo do ambiente que você vive. O que é ruído Os rosa? outros ruídos são ruídos mais relacionados, por exemplo, a ruídos da natureza. Então, ruídos rosa, ruído marrom, que é muito interessante também, é o ruído que eu estou aqui ouvindo a cachoeira de longe. Então, o barulho da água batendo sobre as pedras na cachoeira acaba sendo um outro ruído que a gente vai chamar de ruído... Bom.
É. O galo que canta de manhã, num lugar que tenha galo. É um grande marcador de sono. Então, por exemplo, muita gente que está no interior ou que está na cidade grande, mas que tem um galo no seu quintal, acaba tendo o galo, né, e o acordar, o despertar do galo, como sendo o despertar para que eu acorde. E não é ruim. Por quê? Porque eu sincronizo com a natureza, com, né, o ruído que o galo me oferece, né, de manhã cedinho, para que eu acorde novamente e esteja pronto para a luminosidade, para que o meu dia seja mais rico. Isso se você quiser acordar naquela hora do galo, né? Exatamente, porque depende muito da nossa tendência natural de funcionamento, que a gente vai chamar de cronotipo. Ô, doutor, eu durmo meia-noite e acordo às 6. Com um despertador, sem despertador, não adianta. Se eu dormir às 11, eu acordo às 5. Então, talvez você seja um dormidor curto. O dormidor curto é tem essa isso, pessoa que acaba dormindo em torno de 6 horas por noite e, independente da hora que dorme e que acorda, vai dormir sempre 6 horas por noite. A gente tem que tentar quebrar isso, porque a gente já reconhece que, não sendo um dormidor curto, que é raridade ser, né, 2 a 4% da população mundial é dormidor curto, e talvez um pouquinho igual a isso, o dormidor longo, que é aquele que precisa dormir 10 horas, esse indivíduo que é um dormidor curto, ele pode ter mais risco de ser entendido como uma pessoa que tem síndrome do sono insuficiente, ou seja, que se priva de sono, porque menos de 7 horas é privação de sono. Se isso é feito de forma longa, contínua, eu vou falar de privação crônica do sono, ou síndrome do sono insuficiente, que vai me dar sono de dia, cansaço, irritabilidade, mau humor, desânimo, mais risco de hipertensão, diabetes e obesidade. Então, a privação do sono, ela não faz bem. Quando a gente pode transformar você, por exemplo, né, e tentar, né, te capacitar para que você construa um sono um pouco mais longo, é interessante. Isso pode ser treinado, então. Isso pode ser treinado. Então, daqui a pouco você vai falar um treinamento, porque eu estou curioso ainda com o sono marrom, com o ruído marrom. Qual é o ruído marrom? O ruído marrom é exatamente esse. É o ruído da cachoeira. Esse é o marrom. São os ruídos da natureza. Ah, tá. E o Entendeu? rosa, então? O rosa, na verdade, ele acaba sendo também um link para essas denominações, porque eles chamam... Se a gente entrar na internet, tem lá ruído verde, e aí a gente não consegue entender exatamente qual é a clareza de cada um. O que a gente entende é, alguns ruídos são aplicados de forma mais sistematizada para algumas pessoas que se identificam mais com aquilo sendo indutor do sono. Mas qual é o ruído ruim, então? O ruído ruim... prejudica a profundidade do seu sono. É o ruído que alcança níveis de decibéis mais altos, principalmente com frequências mais irregulares. Ou seja, o ruído do ar-condicionado é uma frequência baixa ou até uma frequência ritmada. É uma frequência que se mantém sempre naquele ruído baixinho, né? Agora, quando eu estou, por exemplo, de frente para um bar, em que o ruído que está lá fora... Uma hora grita, uma hora buzina e outra hora é um freio com uma batida. Depois de um certo teor alcoólico, o indivíduo quer pedir, por exemplo, me passa a cadeira, né? Ele berra, me passa a cadeira. Eu já fiz essa observação. Qualquer dia eu vou levar um aparelho medidor de decibéis. Quanto mais o nível alcoólico sobe, é porque não sei se a pessoa fica com a audição pior, então acha que tem que estar todo mundo ouvindo mal, né? Mas o Geraldo, quando a gente fez o intervalo aqui, do primeiro para o segundo bloco, ele fez uma pergunta a você que eu achei importante, e você também achou, que... Faz de novo, Geraldo. Então, doutor, eu ouvi falar assim que tem pessoas que gostam de comer tem pessoas. Tem pessoas. Ele não é operador de rádio, não. Eu já ouvi falar. Aquele biscoitinho recheado com leitinho desnatado. Isso. Mas assim... Antes de dormir. 15 minutos antes de dormir. O que eu ouvi falar é que acalma a pessoa. Você leu, eu acho, isso em algum lugar. Eu já ouvi falar. Então, na verdade, esse preparo do sono que a gente estava discutindo com relação ao ritual pré-sono, ele precisa também fazer com que o nosso sistema digestivo... Quem é o sistema digestivo? É justamente o nosso esôfago, o nosso estômago, o nosso intestino. Ele repouse durante a noite. Porque durante a noite a gente até tem um aumento da secreção gástrica ácida, né? Ou seja, o ácido do estômago acaba sendo mais secretado de 10 da noite às 2 da manhã. Mas é justamente para preparar o restante do trato gastrointestinal, né? Ou seja, para
para o estômago e o intestino acalmarem durante a noite e ter menor meteorismo, ou seja, menor movimento, né? Menor motilidade dessas alças intestinais. E aí, quando eu me alimento à noite, eu vou contra uma fisiologia que está se preparando para dormir. Por quê? Quer dizer, Quando não eu me só alimento... a gente que dorme, né? Exatamente. Nossos órgãos também precisam dormir. E é muito fácil a gente perceber o quanto isso é importante, porque quando eu me alimento, o meu fluxo sanguíneo, ou seja, toda minha corrente sanguínea, o meu sangue, ele é direcionado para onde? Ele é direcionado para o meu estômago e meu intestino, porque é de lá que vai vir os nutrientes que me fazem acordar no dia seguinte melhor, me manter forte, me manter saudável. Quando eu, da mesma forma, me preparo para dormir, para onde que vai esse fluxo sanguíneo maior? Vai para o meu sistema nervoso central, para o meu cérebro, para outros órgãos nobres, mas ele não precisa ir para o intestino e para o estômago, porque nessa hora a gente não tem que se alimentar. Então é isso que é interessante, é a gente entender que o respeito ao sono precisa ser feito também com relação à questão alimentar. Aí por você isso a gente falou recomenda em tempo. dormir menos. Até quanto tempo você deve se alimentar e depois não mais? Tem uma regra muito legal que eu gosto muito, e aí tá lá no Super Sono, que é a regra 8-4-3-2-1-0. Só te interrompendo, esse super sono que ele já mencionou, se alguém estiver vendo o programa agora, é a bela obra chamada Super Sono, e tem um complemento que é por que dormir mal está atrapalhando todas as áreas da sua vida, né? Acho interessante que todas. E como resolver isso. Então, o livro apresenta o problema e depois eu acabei de receber, então eu não li ainda, mas ele aparentemente, então, apresenta soluções, né? Exatamente. Que depois, se a gente puder, antes do programa se encerrar, algumas soluções, se você já puder antecipar aqui. Mas outra coisa que você falou, então, é a quantidade de horas, 2 horas, não come mais nada. E aí a gente tem essa regra, que é a regra 8-4-3-2-1-0. Isso, eu te interrompi mais uma vez. Que é uma regra ouro, né? Então ela está aí no livro. E essa regra ela é muito interessante porque é uma regra muito prática. Alexandre, a gente pode organizar da seguinte forma. Antes de você falar da regra, quem bolou essa regra? Essa regra tinha uma regra muito parecida na internet, uma neurocientista que descreveu. E aí eu acabei ajustando de acordo com as minhas observações clínicas e com tudo que está sendo publicado, né, na verdade, de artigos científicos, mas eu não sou o grande autor da regra, assim. Sim. Foi essa, eu esqueci o nome dela exatamente, eu acho que eu descrevo... Pesquisa e bosta na rede, ou você me manda. O que é então? 8 eu entendo, agora 4, 3, 2, 1 é os nomes seguidinhos ao contrário. Exatamente, vamos lá. Então 8 horas antes, a gente tem que se afastar de qualquer estímulo, seja alimentar, né? Ou seja, se eu vou comer alguma coisa que me estimula muito, ou se eu vou tomar café, por exemplo, que dura... que a cafeína... Um grande exemplo é a cafeína. 8 horas antes eu não devo ingerir cafeína. Por quê? 8 horas antes de dormir, né? Exatamente. Porque a cafeína dependendo se você é um metabolizador lento ou rápido da cafeína e outras características de cada um, ou seja, de como eu processo a cafeína, eu posso ter uma duração de ação da cafeína de 6 a 10 horas. 6 a 10 horas. Por isso que a gente costuma pedir para que pelo menos 8 horas antes de dormir a gente não use a cafeína. Quem tiver insônia, então nem pensar, né? Não pode usar a cafeína até 8 horas antes. Então, 8 horas antes que a gente não permita a entrada da cafeína. Café, por exemplo, pimenta, não? Pimenta é uma substância estimulante, mas tem uma ação vasodilatadora, então de certa forma ela acaba não atrapalhando tanto. A pimenta ela pode ofertar um pouco mais algumas alterações a nível trato gastrointestinal. Tá. Mas ela não impacta tanto negativamente o sono. Nunca li nenhum estudo referindo isso. Tá. Mas, por exemplo, a teacrina é um outro estimulante que a gente também tem que evitar, que está presente em muitos chás. Né? Então, a teacrina é uma outra substância estimulante. O álcool é uma outra substância que também atrapalha muito o sono, porque superficializa o sono, e a gente vai falar um pouquinho nessa regra do álcool. A gente tem também o próprio cigarro,
que é uma substância estimulante e atrapalha, aquela coisa de fumar o último cigarrinho ainda na cama, além de você poder correr risco de incendiar o seu quarto, né, e dormir com o cigarro, né, nas mãos. É uma causa frequente. É uma causa frequente de... Sobretudo quando associada ao álcool. Né? Exatamente. Então, a gente sabe que ele superficializa o sono. Ou seja, todos esses neuroestimulantes são ruins. Sem contar, por exemplo, com a pseudoefedrina, que é aquela substância que está presente nos antigripais, né, que as pessoas compram aleatoriamente e usam pseudoefedrina à noite, mesmo sendo hipertensos graves, mesmo sendo cardiopatas, né, sem o menor cuidado, porque acaba não tendo referência desse autocuidado que todo mundo deveria ter. A pseudoefedrina é um grande estimulante também. Uhum. Então, das substâncias mais comumente utilizadas, essas eu acredito que sejam as mais frequentes. Questão 8. 8 horas antes eu posso usar estimulante, menos do que isso de jeito nenhum. 3, 2, 1, 0. 4 horas antes, o ideal é que eu não faça mais atividade física intensa. Então, a atividade física ela pode ser feita até 4 horas antes do meu horário de dormir. 3 horas antes, é importante que eu não me alimente de forma copiosa. Uhum. Então, 4 horas antes, atividade física intensa. 3 horas antes, alimentação muito grande, né? Então, não dá para comer muito e deitar. Então, o limite para me alimentar de uma quantidade um pouco maior são 3 horas antes de dormir. Tá. Por quê? Por causa disso tudo que a gente discutiu, Tá. do estímulo no trato gastrointestinal. E porque a gente sabe que quando eu me alimento muito e durmo, eu sonho com conteúdos piores, eu tenho mais refluxo gastroesofágico. Já tem estudos que mostram que os sonhos são piores quando São você geralmente come e com dorme. conteúdos piores, mais risco de pesadelos, inclusive. Então existe essa associação e também existe uma fragmentação do sono mais comum pelo refluxo. O refluxo gastroesofágico, aquela coisa de regurgitar, né, de achar que tá sentindo aqui da azia, da má digestão, do empanzinamento. E o fato de você estar deitado contribui para isso. Piora muito. E também porque durante o sono, lá o sistema digestivo, ele relaxa o esfíncter esofagiano inferior, né, o anelzinho do esôfago, que divide o esôfago do estômago, e o anelzinho que divide a boca do esôfago. O sono relaxa. Ele relaxa essa e aí musculatura. o ácido clorídrico do estômago vem para o esôfago. Exatamente. Então a gente tem muito mais refluxo deitado, porque a gente está deitado, mas também por causa do próprio sono. E esse refluxo atrapalha o sono? Você Muito, acha? Muito. porque ele fragmenta. O refluxo gastroesofágico é um fragmentador reconhecido de bebês. Então, bebês que resmungam à noite, que choram muito, que se agitam muito, que rodam na cama, que não conseguem manter o sono, são muito frequentemente acometidos por doença do refluxo gastroesofágico. Tá. 2. E aí, então, 3 horas antes não se alimentar previamente, 2 horas antes. É ideal que a gente não abra a caixa de e-mail e nada que me estresse. Ou seja, se você sabe que sua caixa de e-mail tem sempre um e-mail do seu chefe te dando um monte de demanda para o dia seguinte, não abra. Porque se você abrir 2 horas antes, você pode ativar todo o seu sistema que já está em processo de desligamento, se preparando para o sono, e aí você quebra esse ritual pré-sono, porque você se desperta. Isso você incluiria nesses fontes de estresse, filmes, por exemplo? Filmes. Suspense, violência. Sem dúvida. O conteúdo do filme faz total diferença. Por quê? Porque até 1 hora antes, que é o número 1, eu posso até 1 hora ter algum acesso à luminosidade direta sobre os meus olhos, né? Sobre a minha retina. A tela da TV. A tela da TV e a tela do meu celular. Mas a partir de 1 hora eu não devo mais ter acesso à luminosidade. Eu tenho que ficar na penumbra, na luz indireta, na leitura de um livro com luz indireta. Isso é permitido. Inclusive a leitura faz parte de uma regulamentação de uma regra para orientação pré-sono, mas sem iluminação direta, por exemplo, do celular. Eu vou ler no celular. Não dá para ler pelo celular. Dá para rolar a tela do celular no Instagram, no Facebook? Não dá para rolar, porque você vai ter um monte de conteúdo que vai te gerar calmia, que vai te gerar tranquilidade, mas vai ter conteúdo que vai te gerar angústia, preocupação e tristeza. Isso vai fazer você despertar Os mais. votos do André Mendonça e do Cássio Nunes Marques, por exemplo, é melhor evitar antes de dormir. Exatamente. E o 0? E o 0 é o número de vezes que você pode apertar o botão soneca, o botão snooze, né? O botão lá que... Por exemplo, eu desperto geralmente 6h30 da manhã. Tá. Então eu desperto lá 6h33, minha hora de despertar, todo dia pela manhã. E aí, quando ele toca 6h33, eu vou lá e aperto para ele me dar mais 10 minutos.
Aí daqui a pouco ele toca mais 10 minutos, eu aperto para ele me dar mais 10. Sim. E aí mais 10, mais 10, ou seja... O meu é mais 15. Então, não deve. Por que não deve? Porque quando eu aperto o botão soneca e ele me dá mais uma sonequinha lá para eu esticar meu sono, primeiro, eu estou denunciando talvez que o meu sono não tenha sido tão reparador. Senão porque no você não ia sono querer reparador, mais. eu não preciso de mais. Segundo, e sono reparador tem aquelas características: profundidade, quantidade, continuidade e regularidade. E, de segundo, eu aumento o risco dessa pessoa que está apertando soneca entrar num outro ciclo de sono, ou, pelo menos, entrar numa fase mais profunda do sono. Quando eu entro nessa fase profunda do Você sono... falou que às vezes é rápido, você pode chegar no muito N3 rápido. E aí o que acontece? Se eu entro na fase profunda, eu posso oferecer para quando eu realmente for despertar um aumento do tempo de inércia do sono. O que é tempo de inércia do sono? Inércia é ausência de movimento, né? Então, ausência de mais avidez, de mais capacidade de movimentar. Então, a inércia, que é esse movimento mais lento que todo mundo tem depois que acorda, quando eu fico apertando soneca, eu aumento esse tempo de que eu tô mais mole, eu não digo bom dia para ninguém, eu não consigo rir ainda. Por quê? Porque tem gente que tem uma inércia do sono maior. E quando eu fico apertando o botão snooze, eu aumento a possibilidade de entrar em sono profundo e com isso eu aumento a chance de ter inércia maior. A gente acha que a gente está se dando um prêmio, né? Quando aperta esse soneca. Não, Geraldo? A sensação que dá é que enganei o meu sono, vou botar mais 15 minutos. Eu, na verdade... Não contava com a minha astúcia. Eu tenho um gato chamado Johnny Modric, que ele me acorda 5h30. Olha só. Eu tenho 3 gatos, mas só ele me acorda 5h30, 6 horas. Aí eu tiro ele do quarto, né? Mas nisso você já acordou, já levantou, Pois é, fechou a mas porta. ele sabe que eu acordo nesse horário. Porque eu ouvi falar também que essa coisa dos pets também é uma história, né? Porque os gatos às vezes podem ficar nos acordando à noite. Sim. Isso Cachorros também. Também. Meu cachorro gosta, a gente não passa de 7 da manhã. Porque ele vai latir até a gente soltar ele. Então é muito curioso isso, assim. É o seu galo, né? É o meu galo. Então, assim, quando eu quero passar das 7, que é muito pouco, porque eu tento muito regular meu sono, né? Ele geralmente não deixa. Gleison, qual o valor da sesta? A sesta é muito interessante. E é tão interessante que eu dedico um capítulo do livro ao cochilo, né? Um capítulo ao cochilo. Porque o cochilo, ele pode ser maravilhoso para muita gente. Ele chama de cochilos, a gente chama de cochilos poderosos, power naps. Na Espanha é regra. Culturalmente é quase uma entidade, né? Assim, é uma questão tão respeitada culturalmente em diversos povos. Eu fiz minha especialização na França. Eu não sei se em Paris teria sido assim, há 40 anos atrás, mas em Estrasburgo, o hospital parava ao meio-dia, as lojas fechavam ao meio-dia, os bancos fechavam ao meio-dia e só abria às 3. Sim. E as pessoas, nesse meio tempo, se alimentavam e dormiam. Exatamente. Meu chefe dormia. Eu me lembro de uma das viagens que a gente fez, eu e a Michele, a gente passou aperto para almoçar, porque não tinha lugar, era no interior da França. Isso tem 10 anos atrás, Sim. né? Então é impressionante como isso é estabelecido culturalmente, ou seja, é uma verdade para aquele grupo de pessoas, né, que se reuniam em comunidade. E qual é o barato da festa, e do qual cochilo? A maior potência disso? Primeiro, é que ele realmente já tem comprovação científica de que o cochilo de 10 a 20, 30, 40 minutos no máximo, ele consegue oferecer também um reparo a nível celular de todas as nossas máquinas celulares. No máximo, você diz. No máximo 40 minutos. Para que a gente não interfira no nosso sono noturno, né, no sono da próxima noite. E esse cochilo, ele tem uma força de reparo incrível. Incrível. A ponto de melhorar nossa cognição, nossa atenção, nossa memória, né, efetiva com relação à tomada de decisão, com relação à flexibilidade psicológica, ou seja, a considerar coisas melhores e desconsiderar coisas piores. Ou seja,
toda a reflexão e toda a tomada de decisão, ela pode melhorar muito com as cestas. Então já foram feitos estudos, isso já é hoje pacificado. Verdade. Por isso, muitas empresas recomendam e regulam isso no próprio ambiente de trabalho. Eles colocam que o indivíduo, né, o colaborador, ele pode estar ali ganhando 30 minutos depois do seu almoço para que ele aproveite e tire uma soneca. Você falou do 843210. Na hora que a gente reeditar o vídeo, eu vou botar isso na tela, cada uma dessas coisas. Mas o item 4 é não fazer atividade física. Isso. Como é que o sujeito que faz sexo à noite, que ele trabalha durante o dia, vamos dizer, ele faz sexo à noite, e a indivídua também. Como é que lida com isso? Isso é maravilhoso, pergunta sensacional. E, Alexandre, dedico algumas páginas do livro à atividade sexual. Porque o sexo, ele é indiscutivelmente uma grande fonte de atividade física, né? Porque, de certa forma, a gente fica ali 10, 20, 30, 40 minutos. Bom, tem gente que diz que fica mais, tem gente que diz que fica menos. Mas de uma forma muito intensa, porque a gente tem uma ativação do sistema nervoso simpático muito forte. E aí existem várias características que fazem com que a atividade sexual não esteja incluída aí nessas 4 horas antes. Por que seria a diferença? Primeiro, quando a gente faz sexo, a nossa temperatura corporal se eleva. O nosso metabolismo, as nossas células aumentam, ganham temperatura. Mas, por exemplo, se você ficar levantando peso, também não aumenta? Também, mas por isso que não é só isso. Então, são várias características somadas. Então, primeiro, eu tenho a elevação do metabolismo, a elevação metabólica, a minha taxa metabólica, ou seja, né, o quanto que as células estão construindo naquele momento se elevam e a temperatura corporal se eleva também. Essa temperatura corporal, à medida que ela se eleva, depois da atividade sexual, essa temperatura corporal tende a voltar ao normal. E a queda da temperatura corporal se regula muito com a liberação de melatonina. Por quê? A menor temperatura corporal coincide com o pico de melatonina durante a noite. Voltando, melatonina é o hormônio que induz o sono. É o hormônio da noite. Hormônio da noite. O hormônio, a gente fala que a melatonina é o hormônio do sono, mas na verdade ele pode sim ajudar na promoção do sono, só que a gente precisa reconhecer a melatonina como o hormônio da noite, ou seja, o hormônio do nosso relógio biológico. Quer dizer que aquele indivíduo que trabalha à noite e dorme de dia, ele não está produzindo mais melatonina na hora que vai dormir. Ele vai produzir melatonina se ele respeitar a ausência de luminosidade. Ele consegue ajustar esse horário dele. Por isso que bem escuro o quarto. Exatamente, tem que ter ausência de luminosidade. Aí ele consegue o mais próximo daquilo. A temperatura corporal dele acaba sendo jogada um pouco junto com esse processo do sono, porque o indivíduo privado de sono, por exemplo, que não dormiu essa noite, eu não dormi essa noite, vamos colocar. Médicos acontece muito isso. Você trabalha no hospital durante o dia, à noite está de plantão num outro hospital e no dia seguinte tem outro hospital. A temperatura corporal de um indivíduo que está acordado, ela se mantém mais alta. E aí, é claro que durante a noite a temperatura corporal tende a cair, mesmo a gente acordado, mas ela não atinge o seu nadir, ou seja, ela não atinge o seu mínimo quando eu não estou dormindo. Quando eu estou dormindo, ela atinge o mínimo às 3 ou 4 horas da manhã. E isso coincide com o pico máximo de melatonina. Olha que interessante. Então, o que acontece... Quer dizer, como se o frio evocasse mais produção de melatonina. Exatamente. A temperatura corporal está ligada diretamente à secreção de melatonina. E à secreção de vários outros hormônios daqueles que a gente conversou no início do programa. Tem tudo isso linkado. E aí, quando eu faço atividade sexual, eu termino a atividade, eu começo a perder temperatura, porque eu vou voltando ao meu normal, a atividade simpática, o sistema nervoso simpático, que aumenta a frequência, aumenta a pressão arterial, começa a baixar de novo, e aí eu começo a trocar calor. Muitas vezes eu tive sudorese, né, por causa do esforço, e aí eu estou trocando calor e estou me regulando de novo na temperatura corporal com o ambiente, e aí eu começo a baixar minha temperatura corporal. Essa curva de queda de temperatura corporal, ela ajuda no sono. Ou seja, já é um ponto que ajuda, mas aí você vai me falar exatamente o que você me perguntou, Gleison. Então, se eu correr e chegar em casa, né, depois de uma corrida, vai ser a mesma coisa. Pode ajudar, mas pode atrapalhar principalmente quem tem insônia. Por isso que a gente não recomenda que a atividade física seja feita à noite. Mas o que difere a atividade do sexo de uma atividade física é também a secreção de diversos hormônios que são liberados durante a atividade sexual. Que não são liberados durante a atividade física. Então, por exemplo, a própria, por exemplo, ocitocina,
é uma substância do prazer ligada, por exemplo, a gente libera ocitocina quando a gente abraça. Imagina quando a gente faz sexo. Então a ocitocina é um grande mantenedor e promotor do sono. A própria testosterona acaba tendo também ação muito interessante com os seus picos com indução de sono. Então tem uma ligação aí. Apesar da testosterona ser mais secretada no início da manhã, né, o pico de ação de liberação da testosterona acaba sendo mais cedinho. Ela é secretada durante a noite, mas ela também ajuda na promoção do sono pós-sexo. Você que estuda isso, o que justifica, que a gente sabe que inclusive isso é uma reclamação de muitas mulheres, que o homem após o sexo ele dorme, ele quer dormir. Qual é a diferença dessa regulação do homem para a mulher? Exatamente a Porque secreção às vezes hormonal. a mulher acha que ele não teve interesse em ficar com ela depois do sexo, por isso que ele quer dormir. A secreção hormonal que acontece no homem é diferente da secreção hormonal que acontece na mulher. Então, por exemplo, prolactina, que é um hormônio regulador de hormônios sexuais, testo e ocitocina, acontecem de forma diferente no homem e na mulher. Ou seja, a promoção do sono é muito mais forte pós-ejaculação e pós-ápice de prazer do homem do que pós-clímax da mulher. Sim. Então isso é muito interessante e a biologia, né, a endocrinologia, então, explica isso de uma forma linda. Mas isso gera conflito. Muito conflito. Quem nunca ouviu uma reclamação dessa? Eu vou, quando for editar, eu vou fazer um corte curtinho com essa aqui para as pessoas relevarem um pouco mais. Pois tem a participação de uma assistente, Michele Cizilio. Diga Ela lá. falou que o Dr. Gleison está arrasando como sempre. E está mesmo. E a fragmentação do sono, como pode ser diminuída? Não sei em que momento que ela perguntou isso, né? Legal. Justamente tentando aprofundar o sono, né? Então, Michele é minha paciente, filha de uma paciente querida minha também, de Campos dos Goytacazes. Na verdade, o que a gente reconhece é que, assim, tudo que fragmenta sono, tudo que superficializa sono vai ser secundário a um fragmentador. Então, o fragmentador ele vai ser o ronco de alguém, ele vai ser o meu perfil mais ansioso, mais estressado, mais agoniado, mais angustiado. Então, o perfil da pessoa também favorece fragmentação. Dívidas, ansiedade, depressão, medicamentos, estimulantes, por exemplo. É interessante, a gente pensa na pessoa com depressão, a gente pensa na pessoa para baixo. Isso. Né? Teoricamente, uma pessoa sonolenta, e não é assim. Uma das características do quadro depressivo maior é hipersonia, né? É excesso de sono. Mas a gente também tem a insônia de forma muito forte na categorização, ou seja, na definição da insônia. A insônia e a depressão, elas são quase irmãos. Ou seja, se o indivíduo tem uma insônia crônica, que seria aquele indivíduo que sofre mais de 3 meses, por mais de 3 vezes por semana, com dificuldades para dormir, para iniciar o sono ou para manter o sono, essa pessoa tem alta chance de depressão. É muito, muito forte a relação entre insônia e depressão. Pode ser um alerta. É um alerta. Esse indivíduo que tem insônia ou teve insônia, liga o alerta, porque o risco de você ter um diagnóstico de depressão no futuro é enorme. Tá. E você mencionou aqui algumas vezes, e a gente não podia deixar o programa acabar sem a gente tocar nisso. A questão do tratamento da insônia ou de um sono fragmentado. Quais são os tratamentos existentes? A melatonina, é óbvio, vai ter que entrar nessa conversa. Isso. Mas o que mais se pode fazer e como é que a melatonina deve ser prescrita? Quando deve ser prescrita? Hoje, por exemplo, depois eu vou colocar o link, tem uma matéria sua que você colaborou no Globo, uma matéria de meia página, né? Em que você é um dos 2 profissionais que comentou, respondeu a jornalista, e você diz, a matéria diz que não se deve dar melatonina para crianças, né? Mas então, além da melatonina, o que mais se pode fazer em termos de medicamentoso? Então, olha que interessante, Alexandre. A gente, quando fala de sono, a gente pensa de medicamento. A gente pensa em medicamento. A gente pensa na automedicação com a melatonina. A melatonina eu uso em crianças, mas eu escolho a melatonina que eu ofereço e eu sou um profissional de saúde, né? Nós somos profissionais que podemos orientar o uso da melatonina em crianças. Mas não é para todo mundo comprar balinha, chocolate de melatonina e oferecer para os seus filhos já tem que bala dormem mal. de melatonina? Tem chocolate de melatonina. Chocolate de melatonina. Tem. Liberado pela Anvisa?
mas chega em tudo quanto é lugar Tá. e é vendido nas Mas farmácias e nas a padarias. medicação melatonina é autorizada pela Anvisa recentemente, Sim, né? a melatonina Que não é era liberada, usado não. nos Estados Unidos há anos, mas aqui e- no Brasil não era liberado. Estavam nas gôndolas das lojas de produtos naturais há anos aqui no Brasil, mesmo sem ser liberada por aqui. E ela está liberada como suplemento, né? Não é como medicamento. Não como medicamento. Então, de certa forma, com essa regulamentação que aconteceu recentemente, vem de novo uma força muito grande para essa questão da prática da automedicação, que é o que, de certa forma, me fez, inclusive, escrever essa matéria para o Globo. Né? É a segunda vez que eu escrevo para o Globo sobre a melatonina, especificamente. Uma outra matéria também foi uma matéria grande que o Globo destinou para a gente discutir exatamente o quanto que os pais estão oferecendo drogas, substâncias ativas, como a melatonina, que, de certa forma, não são regulamentadas pelo profissional médico, se ele não foi o autor da prescrição. Nós fizemos um programa recente aqui sobre um transtorno alimentar chamado farmarexia, que é um indivíduo que foi o endocrinologista Isidoro Deiroque Fluminhan. Ele é do grupo de transtorno alimentar da PUC e é o presidente da SOBRATA, que é a Sociedade Brasileira de Transtorno Alimentar. E a farmarexia é aquela pessoa que não está obesa, não está com sobrepeso, não é diabética, mas se acha gorda e quer tomar um remédio dessa classe mais nova, e no caso o nome comercial é Ozempic. E uma das questões que o Isidoro levanta é que nós médicos achamos que isso deveria ser vendido com receita médica por dúvida. médico que avaliou e que acha que aquela medicação está indicada, né? Sem dúvida. Então, o que você está falando da melatonina é que da forma como ela foi liberada, ela como suplemento alimentar, não há necessidade da receita. Mas o que é exatamente esse comprimido de melatonina? Melatonina é uma coisa que a gente produz. Mas como é que ele foi parar na bancada do laboratório? Na verdade, a melatonina feita, né, exogenamente, ou seja, feita do ponto de vista exógeno, ou seja, que eu vou adquirir, vou tomar melatonina, a gente já sabe que 0,2 a 0,4 miligramas de melatonina, ou seja, menos de 1 miligrama de melatonina, já oferece alterações séricas de melatonina no meu sangue. Ou seja, se eu tomo uma jujuba de melatonina de 0,2 miligramas, eu já tenho elevação de melatonina. A grande questão que eu trato nessa matéria é justamente a quantidade errática de melatonina que é liberada em cada jujuba dessa, em cada bala ou em cada chocolate de melatonina, porque não existe regulamentação, uma vez que a melatonina não é regulamentada como medicação. Então essa é a questão importante. A gente tem que reconhecer que é uma medicação, ou seja, é uma substância que não pode ser usada por qualquer um a qualquer momento. Por quê? Porque a gente está vendo muito mais farmácias do que academias nos nossos quarteirões. Então eu acho que isso tem muito de encontro. E muito mais do que livrarias também. Muito mais do que livrarias, infelizmente. Ou seja, a gente reconhece que informação é o primeiro passo para que a gente obedeça e nos transforme, né? E nos repare, nos organize para as mudanças que a gente deseja. Se eu quero perder peso, a primeira coisa é reconhecer a importância disso, né? Reconhecer o quanto mal e malefício eu tenho se eu estou muito acima do peso, para que eu tome uma ação de tomar, né, a decisão de resolver isso. Mas as farmácias são muito mais frequentemente procuradas. E aí eu chamo a atenção exatamente para isso, porque no sono é exatamente isso que acontece. A pessoa procura, quando ela dorme mal, um remédio para ela dormir, e não um olhar para o dia dela que constrói uma noite de sono horrorosa. Ou seja, primeira coisa é a gente desconstruir a necessidade de pensar no remédio como primeira opção para os distúrbios do sono, porque não o são. A primeira opção para os distúrbios do sono é mudar o nosso estilo de vida. Quando a gente fala de estilo de vida, a gente tem que pensar muito fortemente no alicerce de saúde, que é o sono, e para que a gente o alcance de forma de qualidade e quantidade, a gente precisa ter toda uma pirâmide de saúde que favorece com que a gente tenha sono muito bom. Ou seja, o que eu tenho durante a minha noite, eu construo durante os meus dias. Por isso que, inclusive, o tratamento de insônia erradamente é visto pela imensa maioria que tem um nível de consciência muito baixo para o problema insônia, que deve ser resolvido com o profissional de saúde, e aí acaba buscando drogas, acabam buscando medicações para que use em primeiro lugar. E aí, quando a gente olha o manual de orientação para tratamento da insônia, especificamente vamos falar da insônia,
a gente vê que 75% das pessoas podem ser bem conduzidas e terem sucesso no tratamento da insônia somente com mudança de comportamento e ajustes de estilos de vida. 75%. Apenas 25% da população talvez necessite de medicação associada à mudança de estilo de vida e terapia comportamental e cognitiva, né? Que a gente vai chamar de terapia cognitivo e comportamental, que é a TCC, que a gente usa muito no tabagismo também. Então, a TCC que a gente fala TCC para insônia, né? Terapia cognitivo-comportamental, com as técnicas de higiene do sono, de privação de estímulos, de redução de tempo total na cama, ou seja, de uma série de orientações e construções que a gente faz com cada indivíduo, com cada pessoa que sofre de insônia, é muito mais eficaz do que simplesmente oferecer um remédio que não vai na causa do problema. Porque a causa, às vezes, é o estilo de vida totalmente anárquico. Perfeito. Nosso programa vai precisar se encerrar. A gente nunca consegue esgotar os temas, apesar do programa ter uma duração longa. Mas eu não queria encerrar sem você falar 1 minuto sobre o efeito do álcool sobre o sono, porque uma ideia que se pode ter é que o indivíduo já mais chapadão, ele vai ter um sono mais pesado, né? Vai dormir mais e vai ouvir menos os ruídos. Como é que o álcool interfere? Você disse que ele é um estimulante. Sim. Mesmo que a pessoa esteja falando enrolado, babando, ele está neuroestimulado. Porque, na verdade, o álcool ele é um depressor do sistema nervoso central reconhecido, né? Só que o que a gente entende é que quando eu uso o álcool, eu tenho uma depressão do sistema nervoso central em consequência. Inicialmente não, né? O estado de ativação, eu fico muito alegre, eu perco meu limite, eu danço quando eu nunca dancei. Então, e aí logo em seguida ele entra num estado deprimido em que vai favorecer teoricamente o sono. Só que o álcool ele acaba interferindo negativamente numa série de interrupções de secreção, de manutenção do sono, de um sono mais profundo inclusive. Então o álcool ele superficializa o sono. E o álcool tem um outro fator que é ruim. O álcool ele também favorece o relaxamento de toda a nossa musculatura da via aérea. Ou seja, aumenta o ronco. Aumenta muito o ronco, aumenta muito a apneia. Então a pessoa que tem a apneia do sono e que não está tratada da apneia do sono e do ronco, ela geralmente tem um nível de apneia muito maior quando ela utiliza o álcool. Entendi. Então, gente, não gostaria mesmo, eu acho que a gente tinha tanta coisa ainda para falar, eu fiz uma lista aqui, perguntas que me pediram para falar, sobre a individualidade de cada um, né, sobre o ritmo circadiano, mas infelizmente você vai voltar aqui. Hoje não dá mais tempo. Vamos encerrar o programa lembrando quantos minutos a gente tem, Geraldo? 2 minutos. Então, eu vou gastar esses 2 minutos aqui pedindo ao nosso convidado que venda o peixe dele aqui, olhando para a câmera da verdade, que essa aqui é a sua câmera. Queria que você, então, vendesse aí esse livro. Como é que você faria? Como é que você estimularia alguém a comprar esse seu livro? Na verdade, se você quer realmente dormir bem, o mais importante que você tenha consciência total, autoconsciência, é que você reconheça leia o seu livro, né? Que você tem total força e você consegue desenvolver sua autoeficácia. Ou seja, a sua autoeficácia está aqui, os papéis, as funções, o que você pode e deve fazer na sua vida durante os seus dias para que você construa noites de sono muito melhores, estão aqui dentro. Pode confiar. Super sono. Muito obrigado, Gleice. Foi um barato ter passado esse tempo aqui com você. Eu que agradeço. Foi um prazer enorme estar por aqui. Muito legal. E certamente você vai voltar, inclusive com... A gente já sabe que o livro é um best-seller, né? Já tá classificado já é um best-seller. Enfim. Geraldo, muito obrigado pela tua parceria de sempre. Geraldo, nosso operador técnico aqui. Sem ele não tinha programa. E os ouvintes, bom final de semana. Cara, que legal.